Olá, bem-vindo ao canal das Manas Criativas. Hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo de lavanda, delicioso, caseiro. E no fim tem uma decoração fantástica com florzinhas comestíveis. Vem comigo que eu vou te ensinar. A gente começa pré-aquecendo o forno a 180 graus. Na sequência a gente prepara a forma, tá? Eu vou usar essa forma de aro removível, redondinha. Untei a forma com margarina e enfarinhei ela, tá? Para não ter perigo do bolo grudar no fundo. Bom, para a receita deste bolo, eu vou utilizar 3 ovos em temperatura ambiente, 2 colheres de chá de fermento para bolo, fermento químico. Vou utilizar 200 gramas de margarina. Também vou utilizar 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo e 1 xícara de leite. Esses são os ingredientes básicos. Depois eu vou falar sobre a lavanda, tá? Que é a cereja do bolo. Uma consideração aqui, queridos. O ideal é fazer um bolo com manteiga. Sim, eu sei e tu também sabe. Só que a grana apertou e eu vou utilizar o que para mim tá mais em conta, porque aqui é um canal de vida real. Eu vou utilizar a margarina. Tá bom? É isso que vai ser hoje, é isso que temos para hoje. O orçamento não comportou a manteiga. Aliás, vai ir um pouquinho de manteiga no fim, na cobertura, tá? Mas aqui é isso, é margarina que nós vamos utilizar para hoje, é o que a casa está oferecendo. Então, o primeiro passo do nosso bolo é bater as 200 gramas de margarina com as 2 xícaras de açúcar. Esse método é chamado, quando utilizado com manteiga, na confeitaria de cremage, tá? Mas aqui nós estamos utilizando margarina e eu vou chamar esse método de cremão, tá bom? Então a gente vai fazer o cremão, que é bater a margarina com açúcar. Queridos, qual é a ideia, né, desse método, né, chamado de cremagem aqui na nossa brincadeira cremão? É o seguinte, qual é a proposta? De ficar esse creme bonitão, homogêneo, dessa mistura, né, do açúcar com aqui da margarina. Então a gente quer chegar nesse ponto aqui, tá? A partir daqui nós vamos adicionar com muita calma os 3 ovos, um a um. Primeiro, não esqueça nunca de abrir eles em outro local, tá? Porque eventualmente pode acontecer de um ovo estar estragado e tu não vai correr o risco de abrir em cima do teu bolo maravilhoso para estragar toda a tua massa. Então, abre os ovos num outro local e após o cremão tá super bonito, lustroso, homogêneo, bem misturado, a gente vai acrescentar os 3 ovos, um a um com calma. Tem os 3 ovos e continuo batendo só para misturar. Olha que massa maravilhosa. Os 3 ovos estão incorporados. Agora nós vamos continuar batendo, certo? E vamos acrescentando um pouquinho de leite, um pouquinho de farinha. Um pouquinho de leite, um pouquinho de farinha. Sempre batendo na batedeira, tá bom? A minha farinha estava guardada há um bom tempo, então eu vou peneirar ela, porque eu não quero aquelas bolinhas difíceis da gente dissolver no meu bolo, tá? Vou peneirar as 3 xícaras de farinha. Peneirada, nessas 3 xícaras eu vou acrescentar uma pitadinha de sal. Como a minha avó fazia. Misturar os ingredientes, um pouquinho de farinha, um pouquinho de leite, um
pouquinho de farinha, um pouquinho de leite, batendo na batedeira. Agora vai entrar em ação a lavandinha maravilhosa. Essa lavanda aqui eu ganhei da minha amiga Rasmaia. Vamos acrescentá-la no bolo. Como? Vou te mostrar. Então, meus queridos e queridas, eu vou utilizar apenas isso aqui de lavanda, tá? Que são a parte das florzinhas da lavanda. Tem que utilizar com parcimônia, tá? É para dar um brilho no olhar. Não é para atochar o bolo de lavanda, que senão vai ficar muito forte e vai ficar com gosto de sabonete. Então, essas florzinhas eu vou picar bem miudinhas e vou acrescentar na nossa linda massa de bolo, finalizando com as 2 colheres de chá de fermento. Vamos lá. Devidamente picadinhas, vamos acrescentar na massa de bolo, vou mexer. Já está super perfumado. Acrescentei agora as 2 colheres de chá de fermento e vou mexer com muita suavidade para colocar na nossa forma untada e no forno a 180 graus. Então, coloquei a massa maravilhosa na forma e vou dizer que eu não queria que ela ficasse muito alta. Eu achei que era muita massa para pouca forma. Do jeito que eu gostaria o bolo não tão alto. Se eu fosse rechear dentro, muito provavelmente eu teria colocado o chorinho. Mas eu não vou rechear dentro, vai ser um bolinho bem simples, bem frugal. E eu acabei colocando numa forminha menor que eu tenho aqui em casa. Vou colocar no forno a 180 graus. A partir de agora, conto 30 minutos com os bolinhos ali dentro. Então, se passaram 30 minutos que os bolinhos estão no forno a 180 graus. Ó, claro que o bolinho pequeno já está quase pronto. O bolinho grande ainda falta. Vamos aguardar mais um pouquinho. Enquanto os bolinhos terminam de assar ali no forno, eu vou fazer um pequeno glacêzinho para decorar, mas mais do que para decorar, para que eu consiga colar as florzinhas comestíveis que vão ser uma das grandes atrações do nosso bolo, tá? Então, o que que eu coloquei aqui? Coloquei o equivalente a 3 colheres cheias de sopa de manteiga. Agora sim eu vou usar manteiga para fazer esse creme. Realmente tem que ser manteiga. Não é que tem que ser manteiga, mas é o ideal que seja manteiga. Coloquei a princípio 2 colheres de açúcar e vou bater com a batedeira até formar aquele cremão que eu já comentei com vocês. Bom, a gente vai bater bem batido esse creme, tá? Até que ele fique o mais esbranquiçado possível, porque é um creme de manteiga que a gente está fazendo. E vamos acrescentar mais 2 colheres bem cheias de açúcar, tá? E continua batendo. O creme de manteiga vai descansar agora na geladeira. O primeiro bolinho foi retirado do forno após 40 minutos. O nosso bolo grande ficou no forno por aproximadamente 1 hora. E isso vai depender muito do tipo de forno que tu tem. Comestíveis da minha amiga Rasmaia. Agora nós vamos deixar esse bolo maravilhoso e esfriar. É importante que ele esteja bem frio. Por quê? Se ele tiver morninho ainda, ou quente, na hora em que a gente colocar a nossa cobertura de manteiga, ela vai derreter. Não vai ser legal. Então, a gente vai esperar um pouquinho mais. Assim que ele estiver bem frio, a gente começa. Vamos agora, então, para a decoração do nosso bolo. Primeira coisa que a gente precisa fazer é acrescentar um pouco do creme de manteiga aqui no topo. Não precisa ser em todo o bolo, até porque tem pouquinho. É apenas no topo. Vou te mostrar como fazer. Então, o creme de manteiga eu espalhei desse jeito, irregular mesmo, em cima do bolinho, tá? E realmente sem ocupar essas laterais aqui, tá? Eu vou concentrar a decoração no centro do bolo, bem assim como eu fiz. Vou te dizer o seguinte, né?
nos vídeos parece que é sempre mais fácil do que na vida real, né? Não foi tão fácil espalhar esse recheio, mas com calma, com paciência, com a ajuda do dedo, a gente consegue espalhar ele de uma forma melhor, tá? Agora vamos para a decoração. Vamos lá, a gente filma com uma mão e com a outra decora o bolo. Então, com o creme de manteiga é mais fácil de colar as florzinhas. Pergunta, ontem elas estavam maravilhosas? Sim. Hoje elas estão querendo murchar? Também. Mas é a vida real. Ai, olha que coisa mais graciosa. Se tu tiver uma pinça somente para uso culinário, ela vai te ajudar a fazer esse processo. Tu vai distribuindo as florzinhas, ó. Ao redor do bolinho, de forma que elas vão grudando delicadamente no creme de manteiga. Vamos seguindo o baile, com calma e paciência, colocando florzinha a florzinha no bolo. Aqui está o bolinho decorado com as florzinhas comestíveis, com os pedacinhos de lavanda, a nossa estrela. É um bolinho primaveril, comemorando meu aniversário hoje, e a primavera que está iniciando. Olha essa belezura aqui, para servir num chazinho da tarde, para compartilhar com amigos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, peço que curtam, se inscrevam no canal, que logo virão outras receitas. Um beijo para todos, fiquem bem.